Hoje é dia 11 de junho, às 11h06 aqui na Alemanha. Psss, vamos falar baixinho. Não estamos sozinhos. Eles estão entre nós. E nossas pessoas estão a assisti-los, a ler o que eles escrevem, a ouvir o que eles falam, olhar suas imagens e figuras em livros, desenhos, filmes, no virtual e nos meios do presencial que os mostram, como na TV, nas entrevistas, nas ruas. E isso não somente alguns nossos. Estamos sendo criados e pastoreados por esses seres nos cenários que pisamos, no chão que é a cela de nossa prisão. Psss, meninos e meninas, homens e mulheres, prestem atenção. Eles se camuflam entre nós, por causa da aparência humana, da fala humana, palavras, sorrisos, olhares, expressões humanas também. E o que atrai as mentes humanas é que todos eles podem imitar, copiar e expressar as emoções humanas muito bem. Sabem nos imitar, copiar e manipular na hora como eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Eles fazem com que a gente os veja e entenda e aceite como eles quiserem. Eles mentem. E eles são a maioria aqui. E sabem o que mais? Eles são fortes porque são unidos e juntos nos enganam. Um ajudando o outro, um suportando o outro. São a grande firma, uma máfia, uma família, uma organização do mal nos controlando os pensamentos, sentimentos e nos obrigando a viver o que eles querem e direcionam. Eles lançam iscas para as mentes, pegando-as pela fé. E vejam isso, que tal pessoas que dizem que têm poder para dizer qual a sua linhagem alien cósmica, exatamente dessa maneira, e ostentando títulos como de paranormais, visionários, videntes, adivinhadores, letrados, assim por diante. Essas pessoas não são ditas doidas, nem lelé da cuca, enganadoras, mentirosas. Não são acusadas de misturarem fantasia com realidade, ou que dissessem que elas passam apenas uma ideia, como tentam fazer comigo. Ao contrário, elas são tomadas como dignas de se confiar. E elas têm outras mensagens em seus títulos de livros e vídeos. São muitas, mas vou citar algumas. Experiência de quase morte e expansão da consciência, uau! Projeção astral, mestre dessa ou daquela ordem, professor, guru disso e mestre daquilo. Eles podem usar esses títulos que a massa aceita tranquilamente. Ninguém contesta, ninguém ousa desqualificar essas pessoas, ninguém ousa desmascará-las. As pessoas nossas foram ensinadas e induzidas a aceitar esses títulos como sendo reais e que as pessoas que os ostentam são dignas de sua confiança. E que tal essa? Paranormal que fala da intervenção alien. E mais, canalizadores que fazem contato com mentores espirituais. O espírito do Chico, sei lá o que, não quero saber, porque é personagem do sistema também, é espírito do fulano e cicrano tal, que estava aqui ao vivo na live. Mais uma. Os espíritos de outros fulanos estão mandando respostas a esse ou outro fulano que falou isso ou aquilo. Todos esses fulanos que fazem respostas aos vídeos uns dos outros são todos da mesma organização contra a humanidade nossa.
Ai, momento Pinóquio! E dizem os mentirosos, esses espíritos ou entidades, que eles todos também mandam mensagens e revelações dos momentos atuais. Imaginem isso, espíritos dando palpite no que acontece hoje em dia. Me deixem bocejar. Eles fazem exatamente como os Simpsons fazem em todos os filmes, livros, letras de músicas, imagens, fotos e a maquinaria toda de enganação que os enganadores, funcionários da nossa prisão, utilizam para nos manter presos e com mentes em estado de Maria Mole. Quais ficam nesse estado de Maria Mole? Os nossos sedados, com a mente atrofiada, em estado avançado, em estado vegetativo, que doravante chamaremos de mente vegetal. Enquanto aqueles que seguem a mensagem entram no RPD, nós chamamos de mente em privilégio mental. Esses outros nossos, vamos mencionar a mente deles como mente vegetal. Mas não é por maldade, é a simples realidade. A mente deles não se movimenta sozinha, está parada, com raízes, como os vegetais, as plantas e as árvores. Daí, essas pessoas que aparecem ao vivo, alguns com os olhinhos fechados. Ai, que fofos! Já perceberam? Eles e essa encenação dá muito certo. Aquela carinha, aqueles olhinhos fechados e falando. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam seguir o padrão do sistema dado a esses especiais de meia pataca, que tem aquela fala mansa, olhos cerrados, franzindo a testa, parecem estar recebendo instrução ou lembrando do script, com frases certeiras para serem fáceis de serem fixadas na cabeça dos incautos, que caem nesses guetos virtuais ou acessam seus livros, blogs, sites, páginas e tudo mais. Imaginem essas pessoas depois que saem de frente da câmera, o quanto riem de todos que estão assistindo-os. Vocês acham mesmo que eles são assim dentro de casa? Com aquele ar de especiais, aquele ar de bondade pura. Ai, que gente mais espetacular, né? Aquela fala mansa, aquela pessoa calma, ou que parece assim tão inteligente, tão inspirada, tão intuitiva. Vocês acham mesmo que essas pessoas são assim? Não, elas são construção do sistema, elas são vazias, são preenchidas conforme seus scripts. Esse personagem aqui vai receber o conteúdo de que ele vai ser um visionário. Então ele vai decorar todo o script e vai seguir o padrão de comportamento. Qual que é esse? Olha, você vai usar essa túnica branca, fica diante da câmera com esse olhar, com essa expressão. Fale devagar, que é para manipular bem as mentes. Quando fica muito calma, acaba deixando a mente meio mole. Vocês já perceberam nas igrejas ou em templos, qualquer coisa que tenha religião, seitas, até mesmo na escola, como a mente fica cansada e você abre a boca o tempo todo, é porque alguma coisa está invadindo seu mental e você não está percebendo. É dessa maneira que eles fazem. Aliás, são muitas outras maneiras, mas atentem-se para essa. Essas pessoas que vocês assistem no YouTube achando que não está acontecendo nada com a sua mente, está acontecendo tudo. A mente de vocês está sendo possuída, dominada, obsediada. Essas pessoas não são o que elas se apresentam, como se apresentam. Imaginem elas depois que as câmeras são desligadas. Elas e suas equipes, todos rindo, rachando o bico. Fizeram o trabalho bem feito, estão satisfeitos.
conseguiram enganar bem a massa. Basta olhar o número de inscritos daqueles que saem repassando suas informações, suas presenças, suas imagens, suas palavras, suas imitações, porque eles estão imitando a nós humanos e eles estão imitando que são bons, estão copiando as nossas emoções, estão falando e fazendo, se expressando de maneira que possa pegar a nossa mente humana. Mas vamos fingir que eles são humanos que estão a trabalho desses que nos controlam. E chegam em casa, vão assistir pornografia, vão falar besteira com outras pessoas, vão viver a vida deles, macabra, de gente enganadora normal. E fora das câmeras, longe de todos, estão garantidos que ninguém vai poder vê-los e saber quem eles realmente são. E mostram a verdadeira face. Mas se de repente precisar e diante das câmeras novamente, eles voltam à encenação. E eles encenam de tudo, desde visionários, professores, cientistas, crianças, meninos e adultos importantes, especiais, videntes, mensageiros, gurus, profetas. Eles são aqueles abençoados e escolhidos, é o que eles mesmos dizem deles. Eles mesmos se intitulam que são essas grandiosidades. Eu sou o profeta, eu sou um missionário de Deus, eu estou aqui porque o arcanjo Miguel me pediu para trazer essa mensagem. Eles estudam a mente daqueles que estão famintos por esse tipo de assunto, por essas coisas misteriosas, ocultas, religiosas, que mexam com a fé das pessoas, que ofereçam crenças a elas e entregam a essas mentes todo esse lixo, essas mentiras. E desde que eles começaram a montar esses cenários de final de mundo, das ameaças das profecias, está havendo uma enxurrada de mulheres e homens, crianças, se dizendo especiais, trazendo mensagens, chorando, lembrando de seus sonhos, comunicando as mensagens que receberam. São muitos vídeos neste formato de enganação. Tomem cuidado, eles são ótimos para iludir, são especialistas em se camuflar, em se expressar como humanos. Eles conhecem todas as nossas emoções, mas quando largam o script, quando dão as costas para as câmeras, voltam ao estado normal de fingidos e enganadores que eles têm e que vocês não conhecem. Vocês só veem a encenação, as cenas de que eles são esse ou aquele outro personagem. É um personagem dentro de outro personagem. Mas não paramos aqui. Esses especiais, seres podres trajando uma carcaça humana, fazendo aquela pose de pessoas especiais que contactam seres superiores que, como eles, são também especiais, fazendo todo tipo de contato. Dizem trazer mensagens dos céus aos raios que o partam no final do mundo. Conseguem revelações que humanos comuns, claro, todos os comuns não são especiais, então não conseguem. Então, esses comuns não podem nunca contactar esse povo especial e ficam abobalhados diante de todas as informações. Bom, mas pode acontecer de alguém comum entrar para essa família de especiais? Pode sim. Ele pode ser resgatado, se ele for descendente, ou ele pode ser absorvido pelo sistema, se ele vai poder usar suficientemente essa pessoa, essas pessoas que não são especiais, que não são deles e não tenha descendência. E fica assim, a menos que um desses não especial
Se ele for escolhido, como eu expliquei, para se tornar esse meio de comunicação para a massa, que vai fazer a mesma coisa do que os personagens grandes e personagens originais do sistema, então se ele ficar transmitindo e repassando as historinhas do sistema e também dos cenários que vão ser montados com essas histórias. Então, existe sim uma grande chance para ele se tornar um traidor da humanidade e ser usado pelo sistema o quanto ele quiser. E o trabalho deles vai ser de repetidores, passando sempre, bombardeando a cabeça de todos as informações, as notícias, imagens, rosto de personagens, da fala, da escrita, o que for, para que tudo seja bem fixado na mente da massa e haja um material que forma uma ponte para ser tudo realizado aqui onde nós pisamos. E essas pessoas, desde jovem a idosos, com vários títulos, vão ficar também repetindo informações das historinhas que precisam se tornar verdadeiras nos cenários em que pisamos. Então, eles fazem a massa pedir, pede e obtereis, mas somente quando for coisa ruim que nos prejudica que vem. Então, a massa tem que ficar recebendo aquela informação e desejando através do que deram como crédito às crenças. Todos creem e desejam a profecia e suas ameaças, então estão pedindo. E essas historinhas também vão acontecer nos cenários que vão ser montados com essas outras historinhas. Por exemplo, quando eles começam a afirmar: está acontecendo isso, vai acontecer essa catástrofe, é o final do mundo, o mundo está se desmoronando. Assim fica, eles contam, eles mostram, as pessoas acreditam através do medo ou de alguma outra fixação que já produziram. E o que acontece? Fica tudo bem enraizado na mente, bem fixado. E isso acontece o quê? Isso dá uma ponte para eles realizarem aqui dentro deste mundo. Quando eles tentam alguma coisa que as mentes humanas não aceitam, não dão atenção, morre-se, murcha tudo. Mas quando a mente humana fica desejosa, fica atenta, ela quer ver, ela quer assistir, ela quer participar, então eles vão dar aquilo que a maioria está pedindo. E como é formada a maioria de humanos? A maioria é de pessoas aprisionadas em crenças. Esses personagens e coisas escolhidos pelo sistema como transmissores de suas gracinhas, historinhas, piadinhas, avisos de ameaças, dicas e pistas das suas travessuras malévolas que praticarão conosco. Isso é um aviso de que nos cenários vão acontecer mistérios, coisas ocultas e secretas, e eles vão deixar suas pistas nos cenários onde os não especiais pisam. Nós, os humanos comuns, humanos reais, os emocionais. E sem esquecermos de falar dos livros deles, nada que eles passam do sistema de graça. De graça é só o medo e todos os transtornos e grilhões que um humano comum consegue por dar crédito e entregar a mente de bandeja a esse mundo. Mundo esse de assuntos, historinhas, livros, métodos, atividades que eles criam e cursos de todos os seus personagens e coisas. Algumas delas vêm de tecnologias. E meninos e meninas, homens e mulheres, não se esqueçam de prestar atenção às tecnologias. Lembrem-se do que já falei. A tecnologia tem duas partes. A parte falsa e a parte verdadeira. Mas mesmo essa parte verdadeira se trata da verdade do sistema. E toda essa gente que aparece por todo o mundo virtual e todo o mundo presencial que nos comanda, que estão em cargos superiores e até
à volta de todos nós são todas ferramentas do cruento sistema nosso. São usadas para nos fazer movimentar fisicamente, para nos aprisionar mentalmente em seus grilhões e assim nos fazer agir, pensar, sentir, fazer, desejar ter ou desejar ser, tudo conforme o que eles vão nos passando. E há uma infinidade de assuntos, trazidos, espalhados, informados por um catálogo vasto de personagens que passam historinhas do antes, durante e o agora. E essas historinhas se multiplicam, se replicam, criam extensões e tentáculos delas mesmas. Estamos cercados por todo esse emaranhado de mentiras e de mentirosos. Nos aprisionaram num labirinto infernal, cuja função é puxar as mentes cada vez mais para o fundo. E mentes vão caindo vertiginosamente para seu precipício espiralado, cada vez mais para baixo, pois são atraídas por essas fantasias mentirosas que podem ser dadas a nós como verdade. E as mentes humanas vão então em busca de respostas, porque pensam que estão recebendo verdades. E esses personagens que vocês curtem, ou confiam, escutam diariamente por todo o mundo virtual, por que eles existem? Eles são extensões. Vocês todos já sabem que eles usam os filmes para nos mostrarem coisas que depois acontecem entre nós. E quando ele coloca essas pessoas a fazer a mesma coisa, trazer informação e ficar bombardeando para vocês um monte de notícias, um monte de historinhas, o que é isso senão eles estarem propagando o mal advindo, comunicando, passando os passos do sistema, dando pistas e dicas do jogo e das jogadas. Essas pessoas se dizem especiais, elas sabem tanto, pelo menos é o que elas nos deixam pensar delas mesmas, ou outros deles falam dessas outras, para que todos confiem nelas. Um fala do outro, bom ou mal, estão sempre a falar, porque isso é promoção, estão se promovendo. Mas elas não são especiais coisa nenhuma, apenas estão a serviço do cárcere, fisgando as mentes fracas e totalmente atrofiadas dos nossos humanos comuns, cujas mentes são pegas pela fé, pelo ato de acreditar, de aceitar ou de serem convencidas a acreditar na mente como verdade absoluta ou possível verdade. Sabe quando eles deixam as pessoas imaginarem que algo pode acontecer ou está acontecendo, mas não garantem? Mas há uma grande chance de ser verdade, e essa verdade é a verdade do sistema. E quando eles ficam repetindo todas essas informações, bombardeando essas notícias, como se estivessem dando algo bom para vocês, muitas dessas coisas são fixadas por vocês e por outros nossos. Quando eles dão uma notícia, principalmente algo que a todos já foi dado desde os nossos antigos para temer, as pessoas se sentem diante do desconhecido ameaçador. E por causa do medo, da culpa, e por causa dessa herança da manipulação que receberam já dos seus pais, que por sua vez receberam também de seus pais, e assim consecutivamente em retrocesso, todos receberam as mesmas crenças e seus grilhões. Eu sei que há algumas pessoas que não sentem medo dessas informações do que pode acontecer. Elas sentem-se atraídas, elas esperam o acontecimento para provar que aquilo que elas acreditaram é real. Vejam bem,
Lá atrás, quando eles começaram a passar crenças para serem fixadas, algumas mentes ainda estavam fortes e negaram, e eles foram dando um jeito de eliminar essas mentes de várias maneiras, algumas com a morte do corpo, outras dando falsas memórias e deixando elas cansadas, destruindo suas vidas, como eu já expliquei em meus vídeos de transinvestigação. Então, algumas mentes rejeitaram, sim, elas lutaram, mas foi lá atrás. E depois, com o tempo, cada geração que aparecia, os jovens são a nossa queda. Todos pensam que os jovens são o nosso futuro, ao contrário. Na parte da economia, eles são o futuro? São o futuro de escravos para poder pagar a aposentadoria de outros, para continuar suportando o mundo do sistema, para aceitar suas novidades. A mente dos novos escravos, que são os jovens, tem um potencial muito grande e o sistema rouba essa mente de nós, da humanidade, assim que ela é ainda um bebê. E quando fica jovem, tudo que o sistema oferece para elas pensarem que estão obtendo algo novo, algo impressionante, diferente, ele está apenas tornando essas mentes seus escravos mor, porque a mente dos jovens é realmente muito forte e sem elas tudo quebra. Assim, as novas gerações vão esquecendo aquilo que já foi passado lá atrás. Primeiro, porque eles não têm informação do que aconteceu. Outra coisa é que existem muitas memórias falsas. Outra coisa é que há informações falsas para todo mundo, no individual, que seria seu, da sua família e todo mundo, e no coletivo, que são aquelas informações que chamamos de global e do mundo todo. Pois é, quando eles trazem essas histórias, essas informações, a massa dá crédito, confia, segue, promove e os defende. A mensagem real e única humana que não pede e não exige nada, muitos recusam e tentam ainda abatê-la. Pobre gente sedada nossa. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o sistema tornou todos esses assuntos como normal, comum e pior, como sendo reais ou possível deles serem reais. Ele montou tudo tão bem feito que foi passando de geração em geração, cada vez se fortalecendo. E prestem atenção, esse mundo é insano, desde o começo até os dias de hoje. É um mundo que mistura fantasia com mais fantasias que a nós foram e são dadas como verdades. Fantasias são o quê? Ilusões e mentiras. É um mundo de mistura de fantasia com mais fantasias que a nós foram e são dadas como verdades. Fantasias. Fantasias são o quê? Ilusões e mentiras. Se você coloca uma máscara para se fantasiar ou se esconder, você está sendo uma mentira, está iludindo. A mentira não é só com as palavras, é com os gestos, com a imagem, com os olhares, com situações e muito mais. Se você assistir a um filme de fantasia, você está vendo algo que eles dizem que não é real. Mas lá, dentro de todos esses filmes, ou séries, ou livros, o que for, há pistas e dicas do que eles farão conosco. E aqueles filmes que eles dizem ser reais, ou que existem, o que eles estão passando, até mesmo os filmes de ficção científica, são o quê? Tudo é fantasia, mentiras e ilusões. Só há uma diferença, é que parte de tudo isso foi nos dado como real, verdadeiro, existente ou de possível existência. E aquilo que é para ser tomado como real, eles fazem acontecer nos cenários ou enchem as nossas mentes com elas, com tudo que deve ser tornado real. Mas a existência aqui dentro, vindo das historinhas, assuntos, acontecimentos e situações do sistema, vem da mentira e da ilusão. Mas vocês devem pensar
Não pode ser, eu sinto como verdade, eu sofro as consequências, exatamente. Esse é o truque, eles nos fazem vivenciá-las na pele e a gente passa por tudo sem saber o que é real. E algumas outras coisas nós sentimos nas nossas vidas, suas consequências, então se torna tudo muito real. E tem aquele lado que eu já expliquei. Por que se torna real? Por causa do tempo biológico, tempo compromisso, e porque você será punido se não fizer as coisas. Então fica parecendo que tudo é real. E é claro que tem muitas outras coisas que o sistema fez para que você acreditasse que o mundo dele é real. Vocês entendem? Existe a sala existencial e existe o sistema. Ele tomou conta de tudo. Agora é o mundo dele dentro da sala. Se tirarmos ele, o que vai restar? A sala, e nós podemos começar tudo de novo, mas precisamos rejeitá-lo. Mas falando um pouquinho do tempo. Se você vivesse fora do sistema, o tempo não existiria e nem mesmo essas historinhas. Nada disso que o sistema construiu aqui para nós teria efeito em nossas mentes. Meninos e meninas, mulheres e homens, tomem cuidado. Para vocês terem uma ajuda, para que a sua mente tenha um foco, criem algumas crenças partindo de vocês ou da mensagem. Porque se você pegar da mensagem, você sabe que a mensagem não quer que ninguém fixe nada, apenas conheça. Você sabe que não é algo que quer te prender. Qualquer coisa que se pegar do sistema é para ser acreditado na mente como verdade. Ou como não verdade, mas verdade mentira do sistema é tudo dele, é tudo enganação. Então criem alguns protetores para vocês, alguns guardiães, algumas sentinelas, alguns cuidadores. Criem seus aspirantes ativadores. Ativem eles para alertar vocês quando estiverem sendo assediados ou cobiçados por um deles. Vocês podem se perguntar, mas como eles se aproximam de mim? Eu já dei todas essas explicações, mas não importa, pode ser até por recomendação de postagens do Facebook, de recomendação do YouTube ou no presencial. Vocês terão contato com esses personagens. Alguns desses vocês vão conhecer apenas como youtubers, donos de páginas ou qualquer outro título que o sistema dê para eles. Mas um monte de outros estão bem aí, ao lado de todos vocês. E não caiam na tentação de serem aprisionados nas crenças de aliens, espíritos ou monstros. Certamente que o sistema pode criar essas imagens, pode criar situações e historinhas nos cenários que pisamos e nos fazer vivê-las como se fossem realidade. Mas não são eles. Tudo isso é criação deles para nos enganar e não nos deixar saber quem são eles, onde eles estão. Portanto, em silêncio, cuidem de vocês, continuem a desconstrução deste mundo maligno que está na mente de cada um, controlando consequentemente o corpo também. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.